Cumprimentos, amados irmãos, com a paz do Senhor. Irmãos, devocional diário de hoje, quero falar um pouco sobre a história de Jonas. O tema será: não fuja do teu chamado. Irmãos, creio eu que todos conhecem a história de Jonas, eu vou ler alguns trechos, pulando um pouco da história de Jonas e resumindo. Aqui no capítulo 1 vai começar a história de Jonas, que diz assim, E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. Irmãos, Tarsis era uma cidade longe de Nínive, que era a cidade oposta, de onde Deus tinha mandado Jonas aí, né? Aí Deus envia aquele chamado a Jonas. Deus fala com Jonas: vai até aquela cidade de Nínive, clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas, como Jonas era teimoso, Jonas, querendo fugir do chamado, ele vira pela posição oposta. E ali, logo mais adiante, Jonas pegou e entrou em um navio que ia para Tarsis, né? Pegou o navio, pagou as passagens e conversou com o pessoal, creio eu, pedindo uma carona, alguma coisa para ele poder ir. E logo ali, mais adiante, Jonas entra para dentro desse navio com os marinheiros e começa a sair, né? Logo que ele estava no mar, o Senhor mandou uma tempestade nesse mar, né? O Senhor mandou um forte vento que fez que as águas balançassem o navio, e os marinheiros ficaram com medo, né? Temiam aquele mar, aquele forte mar. Logo ali os marinheiros começaram a clamar pelos deuses deles. E logo em seguida Jonas já desceu para o mar, desceu para o fundo do barco, né? Onde ele poderia descansar e dormir, como se fosse um quarto no fundo do barco. E Jonas desceu e foi dormir, foi descansar. Jonas teve um sono mais profundo ali. E os marinheiros jogando todos os tesouros que estavam dentro do navio, tudo que era de riqueza dele que estava nesse navio, os marinheiros jogaram para dentro do mar, tiravam tudo do navio. Enquanto isso, o mestre dos marinheiros percebeu que estava errado e caçou Jonas, desceu lá embaixo e encontrou Jonas. E logo que ele encontrou a Jonas, ele disse a Jonas: levanta, invoca o teu Deus, talvez assim se lembre de nós, para que não pereçamos. E ali os marinheiros começaram a lançar sorte, né? E Jonas já sabia que era por causa dele, porque ele tinha fugido. Então, irmãos, nessa reflexão que eu quero passar para todos, não precisa nós passar por tribulações como Jonas passou. Jonas passou por 3 dias e 3 noites por dentro da baleia. Logo após, aqui vai dizer que eles lançaram sorte sobre Jonas, e naquele ponto eles lançaram sorte e caiu sobre Jonas. Então que Jonas pegou e teve que assumir, né, que aquele tempestade, aquilo que estava passando era por conta dele. E logo em seguida Jonas disse para os marinheiros poder jogar ele no mar, que aquela tempestade teria acabado. Só que Jonas, pensando que era o fim, Deus enviou uma baleia para dizer que não era o fim de Jonas, que Jonas ainda estava no início, que ele ia cumprir aquele propósito. Então Deus envia uma baleia, que essa baleia pega Jonas e engole Jonas. E logo em seguida Jonas passa 3 dias e 3 noites por dentro da barriga dessa baleia. E como o ser humano é tão teimoso, Deus fala para a baleia para pegar Jonas e a baleia obedece. Mas Deus fala para Jonas ir clamar pelos filhos dele em Nínive. E Jonas não obedece. E logo em seguida Deus fala para a baleia para soltar Jonas na ilha.
E a baleia solta Jonas, né? Vivo ainda, após 3 dias e 3 noites dentro da baleia. Então, irmãos, que nós possamos ser diferentes quando ouvirmos o chamado do Senhor, que nós possamos seguir em frente, nós possamos prosseguir cada dia mais, mesmo que o Senhor entrega a nós o nosso chamado, que nós sabemos que nós temos, a gente possa prosseguir diante, falar: seja feita a sua vontade, ó Pai, que a tua presença, a tua graça, que trabalhe, e não seja eu, mas que eu possa seguir com o teu propósito. Então que nós possamos ser dessa forma e ser diferente de Jonas, que pôde ali passar por muitas coisas. A gente não precisa esperar passar por grandes dificuldades. Nós possamos já passar por um momento de quando o Senhor falar: faça isso, filho meu, faça isso, meu servo, e a gente possamos fazer, em vez de temar, em vez da gente querer fazer em direções opostas. Quando Deus fala pra gente: segue em frente, a gente não virar, a gente somente seguir em frente. A gente não virar para a direita, não entrar pela esquerda. A gente seguir em frente. Quando Deus falar: segue em frente. Então que nós possamos estar sempre vigilantes no nosso chamado, estar sempre disposto a cumprir quando Deus pedir a gente, quando Deus ordenar para a gente. E assim eu quero deixar essa reflexão para todos os irmãos, que não desista do seu chamado, não desvie o teu chamado, que assim como Jonas, assim como aconteceu com Jonas, pode acontecer com a gente. Então que nós possamos chegar em direção, pegar direto no caminho do Senhor. E assim eu agradeço a todos que estiveram ouvindo até aqui. Em nome de Jesus, que Deus possa abençoar a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém.